E seu filho, a sua filha será cheio do Espírito Santo. E aquilo que um dia foi uma vergonha na casa dos meus pais, porque eu já fui uma vergonha, hoje é para a glória de Deus. Glorifico a Deus pela vida que o Senhor me deu, glorifico a Deus pela minha família, glorifico a Deus porque o Senhor tem, pela sua incrível misericórdia e graça, me usado em alguns lugares. Eu sou muito grata a Deus. Um dia eu estive aí e eu creio, profetizo antes de pregar a palavra, que você um dia vai para os lugares que o Senhor vai nos enviar, até para os confins da terra, porque para Deus não haverá nada impossível, porque o Brasil é pequeno demais, o equipamento está aí, Deus está procurando pessoas que estão disponíveis para pregar a sua palavra. Eu quero orar. Amado Espírito Santo, muito obrigada por esta oportunidade. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Deus, eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados, pensamentos, atitudes e palavras. E te peço, amigo, amado Espírito Santo, que o Senhor possa falar de forma especial com cada pessoa que está aqui. Não peço que o Senhor fale só com os jovens, não, Senhor. Toca do altar até a portaria com teu santo fogo, Deus. Fala com os anciãos, fala com quem estiver passando na rua, Espírito Santo. Mas eu te peço, Pai, que da forma que nós entramos, nós não venhamos e sair daqui, Pai, mas que possamos ser impactados pela unção, pelo poder e pela tua glória, em nome de Jesus. Amém? O Senhor me deu uma palavra, mas antes de pregar essa palavra, não se acolher com a minha filha no colo, não, que é melhor pregar para daqui porque ela chora lá embaixo. Ela vai acostumada com o altar já, é dentro do altar. Eu saí daqui, o Senhor me pediu para eu sair do Mato Grosso do Sul. Eu fui criada por um tempo aqui nessa cidade. O Senhor começou a me ministrar, me tocar e falar para mim que ele tinha algo para fazer na minha vida no Rio de Janeiro. Eu falei, Deus, ele falou, larga trabalhar, larga seu pai, larga sua mãe, larga aquilo que é importante para você na carne. Eu preciso fazer algo com você naquele estado. Isso me levou para o Rio de Janeiro. Eu não tinha muita coisa. Eu tinha uma mala e uma coragem chamada fé. Deus tem um espírito chamado espírito de ousadia. Muitas vezes nós não fazemos o que Deus nos chamou para fazer porque temos medo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor não tem pacto apenas com pessoas que estão no mundo lá fora. Deus também não tem pacto com pessoas covardes. Deus te manda fazer algo que você não faz. Deus te manda entregar algo que você não entrega. Deus te manda pregar algo que você não prega. A palavra do Senhor fala em Apocalipse que os covardes não herdarão o reino de Deus. O Espírito Santo vai. Eu disse, vou, não quero, mas eu vou. Peguei as minhas coisas e fui para o Rio de Janeiro. E uma dessas minhas descendentes, ela da Rio de Janeiro, o Senhor me apresentou um rapaz, um jovem ateu. Me apresentou um jovem ateu, e não só ateu, mas também uma mulher transexual, ativista de muitas ideologias de gênero, inclusive da ideologia de gênero. Quando eu conheci esse rapaz, eu falei, Deus. O Senhor falou, prega para ele. Eu falei, como é que se prega para um ateu? E depois, como é que se prega para uma mulher trans? Eu falei, Deus, esse negócio está ruim, está perdido. Eu não sei o que falar para esse rapaz. O Espírito Santo, usa o que eu te dei. Ele é a minha imagem e a minha semelhança. Tem gente que a gente chama de covarde para poder pregar a palavra, né? Que você olha assim, você está estragado, não tem mais jeito. Quando eu olhava para aquele rapaz, eu dizia, Deus, o mais masculino que ele parecia ser, ele parecia uma menina lésbica. E aí o Senhor, eu falei, Deus, ele não parece um homem, não conheci ele na forma masculina, mas eu te pedi, Espírito da noite. Eu falei, Espírito Santo, abre os meus olhos, como o Senhor abriu os olhos para o profeta Ezequiel, e faz ver o homem que esse rapaz é, porque eu não vejo um homem, eu só vejo uma menina. Ele tomava hormônios todos os dias, se enchia de hormônio, o corpo dele estava se transformando, ele também é skatista, manda muito bem no skate. E quando eu conheci ele estava para fechar uma marca de tênis, de roupa, a Vans, ele vai para os Estados Unidos para andar de skate lá, e a Vans ele apresentar ele para outras marcas também. Ou seja, hoje ele seria a primeira mulher transexual, menina transexual andando de skate. Seria bem famoso ou famosa, como diz o mundo. Mas o Senhor tinha algo para fazer na vida dele. Falei, Deus, como é que prega para ele? E eu comecei a contar algumas aventuras da minha vida de missionário para esse rapaz. E ele sentou e começou a ouvir porque ele não ouvia crente. Pode sentar, igreja. Ele não ouvia crente. Pode parar. Me atrapalha um pouco. Obrigada. E ele sentou e começou a ouvir. O Espírito Santo dava sabedoria. Eu começava a falar com ele algumas coisas.
E ele falava mal dos crentes. Ele não queria que crente nenhum falasse com ele. Estava cheio de ciência, cheio de teologia, cheio de resposta na ponta da língua. Mas quando o Senhor me deu para poder pregar para ele, ele se calou. Ele não conseguia falar, ele só admirava. Ele não me admirava, ele admirava a glória de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de tal maneira que quem está lá fora admire a glória de Deus na sua vida. Ele não conseguia responder, ele lá fora, ele sentou igual a mulher samaritana e só ouvia. Foi um ano. A primeira conversa com ele, a segunda conversa, a terceira deram profecias. Deus começou a usar por falar com ele de maneira espiritual, em profecias. Ele decidiu que não era mais ateu. Tá bom, eu creio que Deus existe, mas eu continuo como mulher transexual porque não existe um caminho para mim. Foi um ano evangelizando esse rapaz, passando pelas piores batalhas espirituais que vocês não imaginam. Rio de Janeiro não é minha casa, não tenho família, não tenho ninguém, apenas a coragem. Se Deus te dá uma ordem, Ele te dá provisão, Ele abre portas. E Deus cuidava de mim aonde eu ia, Ele abria portas. Existiam pessoas que acreditavam no meu chamado. Eu dormia no cantinho ali, no cantinho aqui, um pouquinho no chão, um pouquinho numa cama, mas sempre pregando a palavra de Deus. Até que depois de um ano eu estava em Brasília, pregando a palavra do Senhor. E Deus tocou no jovem pela madrugada. Ele começou a chorar, ele teve uma visão. Ele sonhou que ele estava viajando, ele estava fora do país, assim como o adversário prometeu para ele. Tinha fama, ele tinha o corpo de uma mulher transexual, ele estava transformado e tinha dinheiro, porque era o que o adversário havia oferecido para ele. Mas ele acordou em prantos, porque o Senhor disse para ele: você conquistou tudo, do que adiantou? Foi tão real aquela visão que ele teve, que ele acordou chorando, ele passou horas de madrugada chorando e pedindo perdão ao Senhor. Deus, eu não sei ser outra coisa, eu só sei ser isso, mas o Senhor tem uma obra na minha vida, me transforma. Ele começou a cortar o cabelo dele sozinho, eu estava em Brasília. Aí ele me ligou, porque nesse momento o adversário da proposta começou a apertar mais alto. O manager da Vans começou a ligar para ele e falou assim: como é que é o seu contrato, seu passaporte? Eu preciso que você venha assinar o contrato, a gente vai te levar para fora. E ele chorando falou comigo assim: eu preciso de uma resposta para ele. Ele falou assim: Kátia, é o meu sonho. Eu falei: meu filho, a minha parte eu fiz com você, agora é você e Deus. Tem renúncias que somos nós e Deus. E ele teve que tomar uma decisão, era o sonho dele, ser skatista famoso. E não como homem, porque ele não se vê como homem, ele se vê como mulher. Ele via a oportunidade de ser transformado da forma que ele queria ser. E ele olhou para aquilo, para aquela proposta, para aquela oportunidade e disse não. Em lágrimas, porque não foi fácil. E começou o seu processo de destransição. Aí ele começou, jogou fora os hormônios, eu voltei para o Rio de Janeiro, ele cortou o cabelo, compramos algumas roupas masculinas, porque ele só tinha roupas de mulher. Ele se batizou nas águas, foi batizado pelo Espírito Santo. Passaram mais uns 2 anos e o Espírito Santo começou a apertar a gente. Eu tenho que correr para o testemunho porque não temos muito tempo. Mas eu só andava com ele, andava comigo. E o Senhor começou a nos mostrar que Ele tinha uma obra conosco. Porque Deus me levava em pista de skate. Eu comecei com eles, comecei a conhecer muitos jovens, muitos homossexuais. E esses jovens me pediam ajuda. E o Senhor, eu tenho algo na vida de vocês. Eu não queria aceitar muito, ele também não. Até que o Espírito Santo nos convenceu. E nós nos casamos. Deus deu família para meu esposo. Eu sou grata a Deus. O sonho dele, quando nós nos casamos, ele falou assim: Kátia, quando você engravidar, eu quero ser pai de gêmeos. Era meu sonho. Eu falei para ele assim: você está maluco, fim do nosso trabalho, você não sabe o que é isso? Ele: é meu sonho, eu quero um menino e uma menina. Aí, estávamos casados há 6 meses, e ele vivia falando na minha cabeça. Um dia eu estava numa loja, entrou um pastor. No Rio muito um monte, aqueles pastores com camisa fechada e tal, de chinelo e calça. Olhou para mim, começou a revelar algumas coisas e falou assim: eu não conhecia esse pastor. Varoa, você vai gerar, mas o Senhor vai te dar gêmeos. Eu olhei para a cara do pastor e falei: tudo que profetizou é de Deus, mas isso é na carne. Olhei para ele e falei: nem pastor. E fui para minha casa indignada. Eu falei: Gabriel, eu conheci um pastor, ele falou assim, assim, assim. Ele: eu não te falei de Deus, eu falei de Deus nada. Passaram-se 2 anos, 2 anos e meio de casados, e o Senhor me fez gerar gêmeos.
Deus faz. Se você ora por alguém impossível, quero dizer para você, para Deus não há nada impossível. Eu já fui alguém impossível, rebelde, difícil, mundana, e o Senhor me transformou. O que é impossível para mim e para você não é impossível para Deus. Ora, o testemunho, eu quero deixar uma palavra para você, para sua meditação no livro de Lucas, capítulo 24. Nós temos muitos testemunhos de muitos milagres na nossa vida, mas vamos deixar para hoje a gente estarmos aqui pessoalmente, falarmos, conversarmos. Lucas 24, capítulo 24, versículo 13, vai dizer o seguinte: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, 60 estados, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecessem. E ele disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido destes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É na verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Obrigado, Espírito Santo, ele não faz presente. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deram. Abriram-se então os olhos e conheceram, e desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Aleluia! Eu amo essa palavra fala sobre os discípulos de Emaús, discípulos que estavam caminhando com Jesus enquanto ele estava vivo. Jesus, ele foi como eu e você, jovens. Ele foi como nós. Ele caminhou como a gente. Ele se vestiu como a gente. Teve fome, frio, sede. E ele também teve a oportunidade de sentar e ouvir a palavra do seu Pai. Ele teve a oportunidade, como eu e você temos, de estarmos sentados aqui nessa noite, ouvindo a palavra, para que ele pudesse cumprir o seu chamado. Eu quero dizer para você: você tem um chamado. Existe algo de Deus para ser derramado sobre a sua vida. Agora você precisa entender. Tem muita gente que pensa, inclusive agora nesse século, que evangelho não é sofrimento, evangelho não é dor, evangelho é like, evangelho é você ser amado, evangelho é você estar com as pessoas, elas te amarem, porque agora você não é mais do mundo, agora você é crente. É uma coisa que eu pensava quando eu estava lá fora do mundo, eu estava lá fora fazendo a vontade de aniversário, eu me converti, eu comecei a pensar: agora as pessoas vão me amar porque eu me converti, eu aceitei Jesus, agora sou uma mulher lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, os meus pecados foram apagados, e as pessoas que antes me julgavam porque eu estava lá fora vão me amar e me aceitar, só que na verdade eu estava enganada, porque Jesus
vai dizer na sua palavra que odiados de todos sereis por causa do meu nome. Se você pensa que você vai ser amado porque você serve a Jesus, você está enganado. Eu quero dizer para você, prepare-se para ser perseguido, para ser odiado, para ser difamado, para falar em coisas de você que não é verdade. Prepare-se para se esconder nas asas do Altíssimo Todo-Poderoso, porque essa palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descanso só existe debaixo das asas. Nós queremos não fazer a vontade de Deus, queremos descansar voltando para Emaús. Não, porque as pessoas não vão acreditar em mim, porque o meu Cristo está morto. Nós não conseguimos crer verdadeiramente em Cristo se não vemos os sinais, as manifestações. Mas essa noite eu quero te dizer que já houve a manifestação. Há mais de 2000 anos atrás, Cristo morreu, ele foi crucificado. O castigo dos trabalhos estava sobre ele. Cristo foi morto e pendurado pelos meus e pelos seus pecados. A maior manifestação de amor aconteceu há mais de 2000 anos. E os discípulos de Emaús estavam tristes, porque crucificaram o seu mestre. Será que eu larguei a minha vida? Será que eu larguei os meus sonhos? Será que eu deixei de fechar o contrato com a avante? Será que eu deixei de fazer a vontade da minha carne? Era tudo mentira. Eu deixei de viver a minha vida para seguir a Jesus. E agora ele morreu. Ele foi perseguido. Ele foi crucificado. Ele foi envergonhado. O que me resta agora? Voltar para a antiga aldeia. E quantas vezes nós ficamos assim, querendo voltar para alguns pensamentos, para a tristeza, para a ansiedade, para a depressão, para a angústia do nosso passado, aonde nos fizeram mal, nos feriram, porque parece que Jesus não nos ouve, parece que Ele não nos vê, parece que Ele não está com a gente. Começamos a lembrar de oportunidades que deveríamos ter aceitado alguns anos atrás. Eu não aceitei porque eu era crente, mas agora que eu sou crente, tudo vai mal na minha vida. Eu quero dizer para você, como já foi falando por alguém sobre vaso aqui, você é vaso na mão do oleiro. Nós vivemos toda uma vida nos conformando com o mundo, como já foi falado sobre conformar-se. Mas quando entramos para o reino, a nossa mentalidade tem que ser transformada, e esse processo traz dor. E não queremos passar pela dor, porque achamos que o Evangelho é nos abraçar e nos amarem. Não, você era suja, agora você está limpo. As pessoas, quanto mais nós limpamos nossas vestes, elas vão querer sujar, porque muitos não têm coragem de se limpar. E quanto mais nós nos limpamos, eles querem nos lembrar do nosso passado. Não, você não é tão santo assim. Você não é tão santo assim. Não, eu vou ter que te lembrar o que você já fez. Eu tenho que te lembrar quem você era. Mas uma coisa eu faço: eu me esqueço das coisas que para trás de mim. Eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo. O teu alvo não é a terra. O teu alvo não é o teu passado. Porque o sangue de Cristo nos lavou do nosso pecado. Filhinhos, vocês não podem pecar. Não errem, mas se vocês pecarem, se vocês errarem, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Talvez algum adolescente possa pensar como eu já pensei: eu não posso ser usado por Deus. Meu pai não é crente. Eu não tenho pai pastor, eu não tenho pai presbítero, eu não tenho ninguém na igreja que tenha cargo eclesiástico. A minha família é perdida. Eu sou só mais um desse banco. Eu quero dizer para você que você não é só mais um. O que nos dá valor não é o quanto as pessoas nos olham, ou o quanto a nossa família é perfeita, mas é o valor que a cruz nos dá. Talvez você se olhe e se despreze porque você é o menor da casa. Ele está chamando gente pequena. Ele está chamando as coisas vis, loucas, desprezadas, aquilo que não é. Irmã, eu nunca fui crente, não tem problema. Ele não te chama para ser crente.
crente. Crente até o diabo e estremece. Ele está te chamando para ter uma vida transformada e renovada pela sua palavra, pelo seu poder, pelo seu Espírito. Você pensa que o Espírito Santo, ele não é nada, ele não é só um vento, não é uma energia, ele é uma pessoa. Ele caminha contigo, ele anda contigo. Os discípulos de Emaús pensaram que estavam desamparados, sozinhos. Cadê Jesus quando eu mais preciso dele? Cadê Jesus com as suas palavras? Cadê Jesus com os seus sinais? Ele foi morto, a minha vida é uma mentira. Jesus nos estava preparando para uma glória diferente. Jesus nos estava preparando para derramar autoridade sobre eles. A autoridade não vem de qualquer maneira, a unção não vem de qualquer maneira. Existe renúncia, porta estreita. O Senhor vai estreitar você, jovem, igreja. Deus vai nos estreitar para cumprir o seu propósito. Não pense que servir a Deus é perfeito, mas Ele nos aperfeiçoa na caminhada, porque a sua palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Os discípulos de Emaús fizeram nós de covardes, voltar para trás, por causa da cruz. Eles não entendiam o que Jesus estava querendo falar na cruz. Eles não entenderam nada da pregação de Jesus durante 3 anos. E quando a rocha chegou, quando veio a morte, eles foram embora. Tem situações nas nossas vidas que o Senhor vai permitir morte, vergonha, falta. Ele vai permitir, mas não significa que Ele não está com a gente. Tem situações que Ele vai permitir que você se veja sozinho. Sabe para quê? Para que você possa caminhar com o Espírito Santo. Vocês andaram com Cristo em carne, mas agora é necessário que Ele vá para que outro venha. Porque se eu não for, o Consolador não vem. Jesus teve que morrer para nos enviar o Espírito Santo. Quantos não valorizam mais o Espírito Santo? O Espírito Santo não é só dom. Ele nos dá dons conforme parece bem a Ele, mas Ele é uma pessoa. Se eu tivesse entendido isso na intimidade de vocês, eu não tinha pagado lá fora. Porque muitas vezes eu me senti sozinha. Muitas vezes eu chorei. Eu pedia coisas para Deus que parecia que Deus não fazia. Quantas vezes teve banco lá atrás, onde está aquela senhora ali debruçada? Eu ia para a escola, e antes de ir para a escola eu ia para uma oração que eu tinha de manhã, não tinha ainda, e eu debruçava ali, eu chorava, falava, Deus, converte algumas pessoas que eu preciso que se convertam, porque eu acho que se o Senhor convertê-los, eu vou crer que o Senhor está comigo, mas eu não convertia. Só que na verdade era eu que precisava me converter. Eu que precisava crer. Jovem, é você que tem que crer, ainda que não creiam, ainda que não vejam, ainda que a cura não chegue. É você que tem que crer que Ele habita na sua vida. Eu não conseguia crer. Mas se eu tivesse crido, eu não tinha passado por todas as dores lá fora. Se você não crê em Cristo, que Ele está com você, através do Espírito Santo, você vai passar por muitas dores. Só que não são dores como qualquer pessoa passa. Está na casa do Senhor. São dores que o mundo passa. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o mundo não conhece o Espírito Santo, mas nós o conhecemos. O Consolador te consola, te abraça. O Consolador te cura. O Consolador te renova. Jesus caminhou com os discípulos de Emaús e foi falando com eles no caminho. O que está acontecendo? E eles foram falando com Jesus. Você é peregrino? Você é forasteiro? Você não é daquele ladário, não? Você não sabe o que está acontecendo naquele ladário, não? Você não está entendendo a fofoca, qual é a última da hora? Aonde? Peregrino? Estava lá no Rio de Janeiro? Estava lá em Salvador? Onde é que você estava que você não sabe o que aconteceu com Jesus? Está todo mundo sabendo, ladário, o que aconteceu com
Nesse momento ele está falando com algumas pessoas, mas talvez poucas delas estejam de fato ouvindo o que ele está dizendo. Por isso que serão poucos, igrejas, que serão arrebatados. Poucos que entrarão nas bodas do Cordeiro, porque poucos se esforçam para entender a voz de Deus. Quando eu me converti, eu não entendia muito bem a voz de Deus. Deus falava muito comigo através de profecias, de profetas. Eu falei assim: Deus, o Senhor é Deus e o Senhor fala. Eu não quero mais ouvir profeta. Eu não quero mais ouvir profecia. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero entender o que o Senhor está falando. Quando é que você vai pedir para Deus falar com você de uma forma que você entenda? Até quando você vai se acomodar em ficar ouvindo Deus apenas através de profetas? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Existe uma dimensão que é para todos nós. Acesso direto com o Pai. Você moça, você jovem, você rapaz. Vocês podem ouvir o Espírito Santo, Deus através do seu Espírito, falar diretamente com você. Só basta você querer. Eu comecei a mergulhar nas Escrituras. Eu comecei nas consagrações, andar com gente mais velha do que eu. E o que eu não entendia, eu perguntava. E quando eu perguntava e não me respondiam, eu orava. Falava: Deus, me faça entender a tua voz, porque eu quero entender o som da sua voz. Deus quer se fazer conhecido para cada um de nós. Está aberto, os céus estão abertos. É no banheiro, é no quarto, é na cozinha, é no trabalho, na escola. É onde você e eu estivermos. O Espírito Santo falará por intermédio de seus lábios. Mas quem sou eu? Eu não passo de uma criança. Não diga isso, Jeremias. Deus te escolheu. Olha como ele é sobrenatural. O Senhor já falava dos meus filhos, dos meus, antes de eu sequer saber que iria gerá-los, porque o Senhor já os conhecia. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Para as nações eu te entreguei, te santifiquei como profeta. Não fala para mim que você não vai, não fala para mim que você não pode, não fala para mim que você não é, porque eu te escolhi. Não tem nada a ver com pai, com mãe, com a igreja, com o Natal, com o Rio de Janeiro. Tem a ver com a escolha dele ao nosso respeito. Você vai suportar uma vida sem ser usado por Deus? Que vida insuportável a que eu tinha. Viver para trabalhar, para comer, para namorar, para viajar. Fora da vontade de Deus, nada é bom. Mas na vontade dele, dormir no chão, dormir no calor, dormir fora, não me interessa. A situação que você está, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Mas a minha carne está desconfortável, é na fraqueza. É na fraqueza, é quando falta o pão, é quando falta o conforto, é na fraqueza que hoje eu faço forte. Os homens e as mulheres mais extraordinários foram os que mais passaram por tribulação. A tribulação produz paciência, experiência, esperança. A tribulação forja o nosso caráter. Eu não quero ser mais uma pregadora, eu não nasci para isso. Eu quero que os corações de algumas pessoas, na igreja ou fora dela, esse jovem se converteu, meu esposo, não foi no altar, ele não ia para a igreja. Foi na pandemia que conheci esse moço. O Senhor falou assim: prega para ele. As igrejas estavam fechadas.
Eu tinha uma calça, 2 blusas, um vestido. E quando eu entrei na casa desse moço, daquele rapaz ali, lindo que era marido, quando eu entrei na casa dele, o Espírito Santo bradou: só sai daqui que eu vou mandar. Eu só tinha uma mochila, 2 peças de roupa. Eu falei: Espírito Santo, o Senhor não vai fazer isso comigo. Eu não tinha nada no banco. Acho que eu tinha 100 e poucos reais no banco. Falei: Deus, eu estou na casa de uma viúva. Na casa de uma viúva. Está tudo fechado, eu não tenho dinheiro. Essa mulher vai fazer um bolo para ela hoje e morre amanhã. O Senhor não vai me deixar aqui. Ele: você vai ficar aqui. E só sai quando eu mandar. Tinha uma mochila com 2 roupas. E a minha fé. Uma vez, eu duraria 2 dias. Eu morei 9 anos. 9 meses. 9 meses. Nem 9 anos, a gente conhece. Obrigada. Eu morei 9 meses. O tempo de uma gestação. E esse rapaz foi gerado. E ele está aqui para a glória de Deus. Quando ele voltou para a pista de skate, seus amigos não reconheciam mais. Será que é o Gabriel? Está diferente. E os ímpios tiveram que ver a glória de Deus. Os skatistas maconheiros, doidão, drogadão, olhavam assim, tiveram que ver a glória de Deus. Os seus amigos olhavam para mim, e alguns em secreto, em oculto, sem Gabriel ver, eu não sabia quem eles eram. Eu sei que eles eram modelos tatuados e fumavam maconha e diziam: caramba, Gabriel mudou. Obrigado. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu não vim te impressionar, porque isso me machucou muito mais do que você imagina. Esse testemunho para ser contado doeu demais. Eu passei por coisas que vocês não imaginam. Eu quero dizer para vocês: o que você está disposto a passar para ser usado por Deus? O que você está disposto a passar? Irmão, servo de Deus não passa fome, não. E se ele quiser que você passe? Questiona ou adora? O apóstolo Paulo vai dizer nos Filipenses: eu sei. Tem gente que diz assim, apenas o primeiro, aquele versículo que diz assim, ó: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode o quê? O apóstolo Paulo primeiro vai dizer o seguinte: sei o que é ter muito, sei o que é padecer necessidade. Eu estou treinado, ensinado todas as coisas. Posso sim. Depois que a riqueza não me corrompeu, eu posso todas as coisas. A pobreza não roubou a minha fé, eu não roubei, eu não adulterei. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter, posso não ter também, mas nada disso vai me tirar da presença de Deus. Eu posso coisas em Cristo que me fortalece. Quem te fortalece não é casa, não é carro, não é casamento, não é ministério. Quem te fortalece é o poder do Espírito Santo. Cadê a profecia? Cadê as visões? Precisam voltar. Deus quer usar alguns discípulos que querem voltar para Emaús. Teu lugar não é em Emaús. Teu lugar é em Jerusalém.
Tem uma coroa na cabeça de vocês. Deus quer usar, Deus quer levantar, Deus quer enviar. Nós estamos dormindo o sono da indolência. Ah, Deus, está voltando o pão. Ah, Senhor, voltou o gás. Deus, olha meu marido. Senhor, minha esposa. Olha os meus filhos. Deus, como o Senhor abriu a porta. Deus não está preocupado com as suas dores. O filho dele foi moído, foi machucado. E todos que irão servir a Jesus passarão por tudo isso. Igreja, nosso lugar não é aqui. Falamos do céu, mas não queremos viver para o céu. Falamos do arrebatamento, mas vivemos como se fôssemos viver a eternidade na terra. Essa roupa queima, esse sapato pega fogo, cabelo cai, mas o nosso nome tem que estar no livro da vida. Foste fiel um pouco, sobre o mundo te colocarei. Eu quero terminar a mensagem, já zoei, eu sabia que estava aí. Quero terminar a mensagem. Poderia ficar muito tempo aqui, mas eu quero terminar para você, igreja. Estender para todos, porque essa mensagem é para todos vocês. Irmã, e se você soubesse quem eu sou palavrudo, mentiroso, fora da igreja, e pastor João, ele nem imagina. É você mesmo palavrudo, é você mesmo mentiroso, é você mesmo fornicador, é você mesmo adúltero, é você mesmo. Você sabe quem você é? Iracundo. Você sabe que sem o Espírito Santo você não pode. Seria muito difícil se ele dissesse para nós: vai lá e prega sozinho. Não. Ele morreu para nos dar um ajudador chamado Espírito Santo. Davi peca, Davi cai, adultera, mata, mas era um homem segundo o coração de Deus, porque como Deus falava, ele se arrependia. O Senhor não está procurando pessoas perfeitas. Mas, irmã, eu tenho um vício. Eu venho na igreja todo domingo, sexta, quarta, mas eu tenho a mente. Vem assim mesmo, ele quer te usar. Tem jeito? Eu sei quem eu era. Algumas pessoas que estão ali, como o meu ex-líder, o irmão João, o pastor João, eu não valia nada. Mas o meu valor não é esse da terra. O meu valor é o sangue de Jesus Cristo. Eu fui comprada, eu era escrava do pecado. Mas ele me comprou com o seu sangue, a minha dívida foi paga. Eu quero dizer para você, a célula que é contrária a mim e você foi pregada na cruz. O diabo quer te condenar e te aprisionar para que você não entre no seu chamado, porque ele não quer que você saiba que os seus pecados estão perdoados. Tem jeito sim. Está todo enlameado, todo ruim. Teu WhatsApp é pura pornografia. Eu quero dizer para você, se conserta, se arrepende e vem pro novo. Anda em santidade, porque sem isso ninguém vai ver o rosto de Deus. Eu sei o que não é ter santidade, porque eu já não fui santa. Eu sentava aí onde vocês estão e cometia torpezas, até que um dia eu saí da igreja. Mas eu sei o que é calçar um sapato apertado, porque ele me chamou ainda jovem, graças a Deus, e passar 8 anos em santidade, esperando uma promessa de uma família se cumprir e fazendo a vontade dele. A carne gritando e eu pregando a palavra, a carne gritando e eu entregando tudo para Deus. A carne grita mesmo, mas com a sua palavra, com o seu Espírito, com o seu sangue, vamos subjugá-la. Não é fácil ser jovem na presença de Deus,
Mas como Espírito Santo, é só você chamar que Ele vem. Pai, pequei contra Ti. Somente contra Ti, mas não retire de mim o que me limpa. Não retire de mim o que me faz me arrepender. Não retire de mim o que me transforma. Não retire de mim o que me deu o reino. Não retire de mim a Tua presença. Se a Tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Eu termino a mensagem te fazendo uma pergunta, igreja. Os discípulos de Emaús não foram para Emaús debaixo de revelação. Eles foram por medo. Os lugares que você vai são por revelação? Deus tem te mandado ir ou você está indo por medo? Medo de não casar? Medo de morrer? Medo de perder o arroz e o feijão? Medo que nessa noite o medo saia de nós. E por mais difícil que seja estar em um lugar que possamos permanecer. Eu não gostaria de estar nesse momento em Ladário. Não porque eu não gosto de Ladário, é porque eu tenho coisas para resolver na minha casa no Rio de Janeiro. Mas o Senhor disse, vá. Que possamos nos mover por revelação e não por medo. Porque vai faltar, porque não vamos ter, ou porque vamos enriquecer nessa noite. Que o Espírito Santo nos convença do pecado, justiça e do juízo. Emaús não é para você, Emaús não é para mim. Jerusalém te aguarda para que você possa ser cheio do Espírito Santo e testemunhar o Deus que está vivo, não está morto. Ele